Já pensou se você pudesse fazer qualquer pessoa se apaixonar por você? Parece um sonho, né? Mas e se esse amor fosse tão intenso, tão doentio, que acabasse destruindo tudo ao seu redor? Esse é justamente o Pesadelo de Obsessão, um dos longa-metragens de terror mais comentados do momento, e um filme que começou parecendo uma simples história de romance sobrenatural, que termina se transformando em uma tragédia perturbadora sobre obsessão, possessão demoníaca ou espiritual e desejos que nunca deveriam ser realizados. Mas a grande pergunta é: o que realmente controlava Nick? Era um demônio? Era um espírito ou algo ainda pior? Hoje nós vamos explicar toda a história, o final e as teorias sobre a entidade que pode ter sido a verdadeira vilã do filme. Vamos lá, parte 1, resumo rápido com spoilers. Primeiramente, peço perdão pelo áudio de hoje, a bateria do microfone da lapela acabou e agora só tenho a minha C920 guerreira para gravar esse áudio. Mas nos próximos vídeos tudo vai voltar ao normal. Em Obsessão, conhecemos Baron Bailey, ou simplesmente Bear, um jovem tímido, solitário e completamente apaixonado por Nick há muitos anos. Sério, pensa numa friendzone, galera. Ele trabalha em uma loja de instrumentos junto com essa grande paixão da vida dele e também com seu melhor amigo, e praticamente vive em um mundo de fantasias, imaginando como seria sua vida ao lado dela. Mas sua rotina acaba mudando completamente após a morte de sua gata de estimação. Devastado emocionalmente, ele tenta encontrar um pouco de conforto ali em Nick e em seus amigos. Só que no decorrer da história, ele acaba encontrando em uma pequena loja esotérica um objeto chamado One Wish Law. Eu devia falar o nome em português, meu inglês ainda não está o suficiente para isso, mas ele acaba encontrando ali um galho que realiza desejos. E as instruções são bem simples: quebre o galho, faça um desejo e ele se realizará. Sem pensar duas vezes, Bear deseja que Nick o ame mais do que qualquer coisa no mundo. E turma, acreditem, o impossível acontece. Nick desenvolve uma paixão avassaladora por ele e quer ficar ao seu lado o tempo todo, dormir em sua casa e passar cada segundo da sua vida perto dele. No começo parece um sonho lindo e romântico. Só que não. Logo se transforma em um pesadelo. Nick se torna totalmente dependente de Bear e ela não suporta ficar longe dele. Acaba tendo crises emocionais e começa a agir de maneira perturbadora. Em certos momentos, ela simplesmente encarna o Satanás em mulher e, em outros momentos, parece acordar de um transe, olhando em volta completamente confusa, como se não soubesse onde está. Então volta a ser aquela mulher apaixonada. E a situação vai piorando cada vez mais. É sério, à medida que o filme vai avançando, essa Nick vai dando cada susto na gente que é amedrontador, que é bizarro. Esse cara é muito... Esse Bear é muito louco. Ele tá vendo as coisas, os fenômenos paranormais acontecendo. Ele tá vendo que não é normal o que tá acontecendo com essa mulher. E mesmo assim, acho que o amor dele é tão intenso que ele acaba fazendo vista grossa para todas essas manifestações espirituais, vulgo poltergeists, vulgo possessão demoníaca, galera. É um negócio sinistro. É sério, em um momento ela tá lá linda, maravilhosa, daqui a pouco ela começa a andar de trás para frente e é um negócio que, meu Deus do céu, é de cair da cadeira de tão assustador. Outro momento, o rosto dela literalmente vira um monstro, turma. E ele vê tudo isso, ele fica assustado, ele fica apavorado, só que o cara não faz nada. Chega uma hora que ele começa a desejar a mudança, ele quer sair dessa situação, mas ele não consegue, já que ele também está preso a Nick. E então, dado um momento ali perto do final do filme, Bear descobre que Nick mantinha um relacionamento secreto com Ian, o seu melhor amigo.
e percebe que estava apaixonado por uma versão idealizada dela, uma fantasia criada em sua própria cabeça. Mas já é tarde demais. E lembrando que eu tô super resumindo o filme aqui, a intenção não é fazer um recap do filme. Vocês vão entender o propósito desse vídeo. A catarse acontece quando Nick acaba matando Sarah, justamente quando ela se declara para Bear. E a Sarah é a quarta integrante desse quarteto de amigos. Ela sim tem uma paixão secreta por Bear, que acaba revelando momentos antes da sua brutal morte. Sério, é uma cena chocante, então se preparem. E aí nessas horas você imagina, não, o Bear agora finalmente vai sair correndo, vai fugir dessa mulher, né? Não, ele ajuda ela a esconder o corpo. Aliás, ele entrega o corpo para ela esconder, né? E no meio disso, o Ian também acaba indo de arrasta para cima nas mãos da Nick endemoniada. É aí que, desesperado, Bear liga para o número que vem na embalagem ali do graveto dos desejos e descobre a verdade. O desejo é permanente, não tem como mais reverter a situação. Só existe uma forma de quebrar o desejo. O autor dele precisa ir de arrasta para cima. Sem saída, Bear decide se sacrificar, turma. Só vou te dizer que ele acaba consumindo coisa que não devia, mas antes que o veneno faça efeito, algo ainda mais perturbador acontece. Nick usa outro desses gravetos do desejo e deseja que Bear a ame na mesma intensidade. E então os dois finalmente se abraçam. Por um instante parece que eles terão seu final feliz. Só que o veneno acaba agindo e Bear acaba falecendo em seus braços. E aí vem a cena mais bizarra do filme, a parte mais chocante, que é o despertar de Nick. Ela simplesmente volta ao normal, ela olha ao redor, vê aquele monte de corpo para todo lado, vê o sangue e o Bear morto ali em seus braços. E pensa num filme que termina com essa mulher gritando desesperadamente. É um grito de terror, um grito de tristeza, um grito de desespero total. Pois é, galera, filme pesado com um final muito tenso. Mas, afinal, o que era a entidade? Essa é a parte mais interessante do filme. Porque a Obsessão nunca responde essa pergunta diretamente. Mas o roteiro deixa várias pistas, mas nenhuma explicação definitiva. E isso abre espaço para algumas teorias. Como a primeira teoria, um demônio. A mais popular entre os fãs, já que esse graveto aí, o galho dos desejos, desculpa eu falar o nome errado, eu vi o filme já tem umas 2 semanas, funciona como uma espécie de pacto demoníaco. Você pede algo impossível e uma entidade maligna realiza seu desejo da pior maneira possível. O desejo não cria amor, o desejo cria obsessão. Ela pega o sentimento mais profundo de uma pessoa e transforma em algo monstruoso. Junto com isso, você percebe que tem uma entidade morando dentro do corpo de Nick, o que explica as mudanças de comportamento e principalmente os momentos em que ela parece estar possuída. E eu não sei por que esse filme faz isso de um jeito tão bem feito que você realmente sente medo ou então fica fascinado pela cena. Obviamente eu não sinto medo de quase nada, eu trabalho com isso faz uns 12 anos. Então o que eu chamo de medo, na verdade é fascínio. É uma cena tão bizarra que eu sinto um arrepio. Além disso, toda a ideia do filme lembra aquelas antigas histórias de desejos amaldiçoados, pactos em encruzilhadas, em que entidades demoníacas sempre encontram uma maneira de corromper aquilo que você pediu. Ou então um gênio do mal. Um gênio maligno também faz muito sentido. E toda aquela situação, tanto da loja quanto do vendedor, é muito bizarra, turma. Na cena que o cara liga pra ouvidoria lá do graveto do capeta, ele já recebe a notícia de que deu ruim, turma. E isso é muito louco. Tanto que na minha cabeça esse filme precisa de uma continuação urgente. Precisamos ver mais pontos de vista, mais desejos sendo feitos e destruindo a vida de mais pessoas. Obviamente, tudo porque existe uma mensagem muito forte por trás do filme, né? Nesse filme eu acho que a mensagem é clara, a obsessão, até onde a gente vai por um sentimento.
Fora toda a toxicidade do personagem principal ali do Bear. Eu vi muita gente massacrando ele, dizendo que ele destruiu a vida da mulher. Só que, gente, ele não fazia ideia de que isso ia acontecer. Ele nem sabia se ia funcionar. O que ele fez ali foi um desejo de alguém desesperado. Só que as atitudes dele depois é que mostram que o cara não bate bem da cabeça. Teoria 2. Um espírito parasita. Outra possibilidade é que o Gary invoque algum tipo de entidade espiritual. Uma criatura que se alimenta de emoções negativas. Quanto mais obsessão, sofrimento e violência, mais forte ela se torna. Isso explica porque o comportamento de Nick vai piorando progressivamente. No começo ela é apenas carente, depois se torna obsessiva, depois violenta e finalmente assassina, como se algo tivesse crescendo dentro dela. Eu ainda prefiro a primeira teoria. Teoria 3, uma personalidade artificial. Talvez a teoria mais perturbadora seja essa, turma. E se não existisse nenhum demônio ou nenhum espírito? E se o desejo simplesmente tivesse criado uma nova personalidade dentro de Nick? Uma versão dela programada apenas para amar Bear. Uma espécie de Nick perfeita. Só que essa personalidade não consegue entender amizade, limites ou liberdade. Ela só conhece uma coisa: amar Bear. E qualquer pessoa que ameace esse relacionamento precisa ser eliminada. Olha, essa teoria também explicaria por que a verdadeira Nick parece surgir por alguns segundos, porém eu ainda fico com a primeira. Não faz muito sentido essa teoria que eu acabei encontrando na internet. Para mim são duas coisas: um demônio ou um gênio do mal. Não tem mais outra hipótese. Só que, galera, vamos ser honestos aqui, vamos deixar agora o terror de lado, as teorias de lado, já que esse filme ele tem um significado muito forte. Eu preciso falar sobre isso. Já que no fundo o filme não é sobre demônios, nem sobre magia, mas sobre obsessão. Bear nunca amou a verdadeira Nick. Como que ele vai amar uma pessoa que ele mal conhece de verdade? Isso não é amor de verdade. Na verdade, quem realmente estava obcecado era ele o tempo inteiro. Ele amava uma ideia, ele amava uma fantasia, uma versão perfeita criada dentro da cabeça dele. E ao tentar forçar esse amor através de um desejo sobrenatural, mesmo que inocentemente, ele acaba destruindo a própria vida, a vida do amor da vida dele e também de seus amigos. E então a grande mensagem do filme é simples e perturbadora. Você pode conseguir exatamente aquilo que deseja e ainda assim perder tudo, principalmente se você não tiver responsabilidade no que está fazendo. Mas agora eu quero saber a opinião de vocês. O que estava controlando o Nick? Um demônio? Um espírito maligno? Ou um gênio do mal? Aproveita e também comenta se você tá doido para ver um novo filme com um novo desejo. E que tipo de desejo você gostaria de ver ser realizado e distorcido? Escreva aqui embaixo nos comentários e eu vou responder todas as teorias de vocês. Se gostou do vídeo, deixa um like, compartilha e se inscreva no canal. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, turma!